Nesta aula vamos ver mais um exercício sobre geometria sem usar medidas. Então nós temos aqui o cubo quadrangular, que seria um bloco quadrangular A, B, C, D, E, F, G, H. Então eu pergunto, entre os pontos que são vértices, cada um desses aqui vértices, quais deles que estão colineares? Existem 3 deles que são colineares? Bom, verificando as arestas, que são esses segmentos de reta que eu encontro de um plano com o outro, desse bloco quadrangular, nós vemos só 2 pontos nesse segmento, 2 pontos nesse segmento, 2 pontos nesse segmento, ou seja, em cada aresta apenas eu vejo 2 vértices ou 2 pontos colineares, certo? Cada aresta é um segmento de reta e eu só tenho 2 pontos colineares, não tenho 3 pontos colineares, então não existem 3 pontos colineares, que são 2 pontos que pertencem à mesma aresta. Só tem 2 pontos, não tem 3 pontos. E agora vamos ver se eu posso ver segmentos de retas paralelas. Tem segmentos de retas paralelas? Segmento é sempre um pedaço de reta, que sempre tem um início e tem um fim. Tem segmento de reta paralela? Aqui tem, são as arestas. Então, EH, ele é paralelo a AD. EF e AE é paralelo a BF. Isso seria um par de paralelas. BF é paralelo a CG, também é um par de paralelas. DH e CG são par de segmentos de reta paralelos. Eu posso ter HE e AD são um par de segmentos de retas paralelas. Então vamos ver outro. Existem também um par de segmentos concorrentes. Então segmentos concorrentes são aqueles que têm sempre em comum um ponto. Então o segmento concorrente pode ser EF e FG, porque ele tem um ponto em comum aqui. Então eu posso dizer que esse é um segmento concorrente, porque ele sempre tem um ponto em comum. Posso ter aqui também FG e BF, também aqui eu tenho um segmento concorrente. FG e BF são concorrentes porque tem um ponto comum que é o F. Eu tenho aqui CD e BC. Ele tem um ponto comum que é o C, porque o C ele tanto é comum à aresta CD, como ele também é comum à aresta BC. Então, esses segmentos são concorrentes e têm um ponto em comum, que é o ponto C. E assim tem muitos mais, como AD e AB, que o ponto comum é o A. Agora, dê um par de segmentos consecutivos. O que é segmento consecutivo? Vamos supor, eu tenho EF e FG. Eles são consecutivos? Sim, porque eles têm uma extremidade em comum. F é uma extremidade de EF, assim como uma extremidade de GF. São segmentos consecutivos. Vem primeiro o EF, depois tem o FG. Eu não posso dizer que EF é consecutivo de HG, porque eles não têm ponto em comum, só quando eles têm ponto em comum. Então EF é consecutivo de FG. AD e EH são retas paralelas? Vamos ver, AD e DH são retas paralelas? Quer dizer, e EH são retas paralelas? Sim, são retas paralelas, porque eles não têm ponto em comum. Das retas que contêm, dos segmentos de retas que contêm as arestas desse bloco, quais concorrem com o ponto E? Bom, são EF, EH e AE. E assim termina a nossa aula. Na próxima aula veremos mais sobre exercícios de geometria sem usar medidas. Até lá, continue estudando. Clique em curtir se você gostou do vídeo ou comente para que eu possa melhorar mais minhas aulas. Até mais. Muito obrigado por ter assistido este vídeo.